Na roda de conversa que o IDS promoveu sobre energia limpa, estiveram presentes especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade. Vamos conferir o que cada um deles defendeu? Bom, o que fica claro dentro da discussão de hoje, dentro desse debate sobre a energia que a gente necessita e como evitar um pior caminho, que é um caminho de mais emissões, um caminho mais caro com térmicas, é que a gente tem muitas energias renováveis e a gente tem as condições de utilizar. O Brasil tem uma vantagem que poucos países têm, de ter um potencial gigantesco de energias renováveis, ter terra suficiente para implementar esse potencial, parques eólicos e energia solar também, a gente não precisa nem comentar, né? A gente tem um índice de radiação solar que é constante no ano inteiro, às vezes no inverno até faz mais sol do que no verão, e isso poderia atender com muita folga tudo que a gente precisa de energia. Há fontes renováveis com grande potencial de exploração que ainda são subutilizadas. Uma delas é a cana-de-açúcar. A cana ela pode ser utilizada para duas fontes de energia. Ela serve para fazer o próprio etanol, né, que já é bastante usado hoje pelos automóveis flex, e também a bioeletricidade, a eletricidade da biomassa, que é feita basicamente com a queima do bagaço da cana nas caldeiras, nas usinas, que movimenta turbinas e faz energia elétrica, né? Então hoje a cana deve representar em torno de uns 30% a 40% do consumo de combustível pelos automóveis flex, né? E deve estar representando aí em torno de uns 3% ou 4% da matriz elétrica brasileira. Mas o potencial é imenso. Nós temos hoje uma exportação de 1.000 megawatts médios, mas a gente tem potencial para chegar a 15 mil megawatts médios, que para traduzir significam 3 usinas de Belo Monte. Eu acho que nos últimos anos nós somos anestesiados pelo pré-sal, né? Só se falou em pré-sal como se a solução fosse combustível fóssil. E a verdade é que a gente não conseguiu achar esse pré-sal até hoje, né? Ele é muito caro, tem alternativas mais baratas aí pela frente, mas a gente achou que essa era a única resposta. Isso é um erro. A indústria argumenta que falta um plano de longo prazo do governo para dar segurança às empresas no investimento em inovação e em energia limpa. Há a vontade, mas o que impede de fato? No Brasil, primariamente, as dificuldades inerentes à gestão e a planejamento. Quando a gente fala em gestão, é a ação de curto prazo que o governo, em todas as esferas, tem para fazer valer a legislação vigente. Então, quando você tem uma regulação de uma política nacional de mudanças climáticas pelo Ministério do Meio Ambiente e logo depois uma promulgação de diversos incentivos para o uso de energia fóssil do Ministério de Minas e Energia ou do Ministério de Transportes ou do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, você não consegue fazer um país se desenvolver de forma sustentável de um ponto de vista energético e infraestrutura como um todo, se você não tiver um planejamento de longo prazo. E esse planejamento de longo prazo não vai acontecer se não houver, se abandonar um pensamento político de governo para um pensamento político de Estado. Enquanto o máximo do meu planejamento for 4 ou 8 anos, eu não consigo pensar num Brasil desenvolvido de forma sustentável em 2050. Na prática, né, por experiência própria, os setores do governo não se encontram numa grande sala, tipo Politburo ou Comitê Chinês, e tomam essas decisões de forma monolítica. Então eu não acredito muito num planejamento que fique cristalizado. Tanto que, normalmente, o que fica cristalizado são leis. Planos são revistos toda vez que muda uma administração. Em alguns momentos, são as empresas que jogam contra o desenvolvimento das energias limpas. Quando cai a demanda de veículos, quem vai lá fazer o primeiro alerta é a indústria do aço. Não pode, eu não posso parar o alto-forno não desliga, tem que consumir aço, me arruma um jeito de fazer o aço. Ou seja, esse ciclo é um ciclo que se alimenta exatamente assim. E aí a resposta é dada na mesma moeda, então, para manter o emprego. Então, eu acho que tem isso vale em vários setores, né? Quando se teve a discussão do carro elétrico, quem estava lá em Brasília na época, lembra muito bem, a audiência estava marcada para ser anunciado o programa do carro elétrico, e ela foi desmarcada, porque alguns grupos, não vamos entrar nesse detalhe aqui, de como foi o dia lá, né? Mas foi essencialmente setores do empresariado que foram lá dizendo o seguinte, de jeito nenhum. Aí foram direto no presidente, não tem coisa de carro elétrico não. Agora não pode. Quer dizer, o governo
ele responde nas suas políticas públicas, nesse tipo de setor, também com o que ele acha que é a expectativa do setor. E apesar do cenário não parecer favorável a mudanças num curto prazo, há quem seja otimista. Da maneira que o planejamento se direciona, a gente poderia ser pessimista, né, com toda a problemática que a gente tem de aumento de emissões, de aumento de uso de combustíveis fósseis até pela frota de veículos e de mais usinas térmicas sendo contratadas proximamente. Mas felizmente eu consigo ser otimista pensando que a gente tem as renováveis caindo de preço ano a ano, a energia eólica está subindo, a capacidade instalada ano a ano no mundo e no Brasil, e a energia solar é uma tecnologia que vai acontecer querendo ou não, mesmo sem políticas do governo. Então as políticas podem ajudar, mas mesmo se elas não vierem, a energia solar vai ocupar um grande espaço na matriz. Então isso traz até um certo conforto para a gente poder acreditar que a gente vai conseguir minimamente corrigir essa rota.